Aula 06, Salário, Remuneração e Benefícios. Orientação inicial para o estudo. Nesta aula, o tema central é salário, remuneração e benefícios dentro de gestão de pessoas e comportamento organizacional. Para concursos públicos, especialmente em provas da Banca Fundação Getúlio Vargas, o candidato precisa dominar 3 tipos de cobrança. O primeiro tipo de cobrança aparece quando a banca pede a diferença conceitual entre salário, remuneração, recompensa financeira direta, recompensa financeira indireta e recompensa não financeira. O segundo tipo de cobrança aparece quando a banca apresenta um exemplo prático, como seguro de saúde, prêmio em viagem, participação nos lucros, adicional por titulação, hora extra ou atividades esportivas, e pergunta em qual categoria esse exemplo se encaixa. O terceiro tipo de cobrança aparece quando a banca compara modelos remuneratórios, principalmente remuneração funcional, remuneração por habilidades e remuneração por competências. Nesse ponto, a Fundação Getúlio Vargas costuma exigir a identificação de vantagens e desvantagens, com atenção especial ao fato de que a remuneração funcional é tradicional, tem foco no cargo, facilita a definição dos custos fixos, mas não estimula a motivação intrínseca, a inovação, o espírito empreendedor nem a aceitação de riscos. A ideia mais importante da aula é a seguinte: salário é uma espécie de remuneração. Remuneração é um conceito mais amplo. Recompensa é ainda mais ampla, porque pode envolver recompensas financeiras e recompensas não financeiras. Benefícios são, em regra, formas de remuneração indireta e podem ser usados para atrair, reter, manter e motivar pessoas. Conceito de salário. Salário pode ser entendido como a retribuição em dinheiro, ou equivalente, paga pelo empregador ao empregado em função do cargo exercido e dos serviços prestados durante determinado período. Em linguagem de prova, salário é a contraprestação pelo trabalho. O empregado entrega trabalho, esforço, tempo, conhecimento e responsabilidade. O empregador entrega uma compensação econômica, chamada salário. Para o empregado, o salário é fonte de renda. Ele permite pagar despesas, manter o padrão de vida e atingir objetivos financeiros pessoais. Para a organização, o salário pode ser visto como custo ou como investimento. Ele é custo quando compõe o custo final do produto ou serviço. Ele é investimento quando a organização entende que está aplicando recursos no fator trabalho para gerar valor e obter retorno no curto, médio ou longo prazo. A Fundação Getúlio Vargas e outras bancas gostam de trocar os nomes dos tipos de salário. Por isso, o aluno deve associar cada expressão à sua ideia central. Tipos de salário em forma narrada. Quando a aula apresenta os tipos de salário, a tabela pode ser lida da seguinte forma: salário direto é o valor recebido como contraprestação do serviço no cargo ocupado. Se o empregado trabalha por hora, o salário direto corresponde ao valor pago em razão das horas efetivamente trabalhadas. Salário indireto é o valor ou vantagem decorrente de cláusulas de convenção coletiva de trabalho e também do plano de serviços e benefícios sociais oferecido pela organização. Entram aqui gratificações, gorjetas, adicionais de insalubridade, adicionais de periculosidade, adicional noturno, horas extras, alimentação, transporte, seguro de vida e outros benefícios sociais. Salário nominal é o volume de dinheiro fixado em contrato individual pelo cargo ocupado. Em linguagem simples, é o salário registrado formalmente, por exemplo na carteira de trabalho ou no contrato. Pode ser definido por hora, por dia, por semana ou por mês. Quando o salário nominal não é reajustado, a inflação corrói o seu valor com o passar do tempo. Salário real é o poder de compra. Ele representa a quantidade de bens e serviços que o funcionário consegue adquirir com o dinheiro que recebe. Este é um ponto muito cobrado. Se a questão falar em inflação, manutenção do padrão de vida, perda do poder de compra ou quantidade de bens que o empregado pode comprar, a resposta tende a ser salário real. Salário efetivo é o salário efetivamente recebido pelo funcionário depois dos descontos legais, como contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social e imposto de renda. Salário complessivo é o salário bruto acrescido de parcelas adicionais, como hora extra e adicional noturno, sem discriminação clara de quanto corresponde a cada parcela. Em outras palavras, ele mistura o salário básico com adicionais dentro de um valor global. Para a prova, o sinal de alerta é a expressão sem discriminação. Se o enunciado disser que o salário bruto foi acrescido de horas extras sem separar as parcelas, a resposta será salário complessivo. Salário profissional é o piso salarial de uma categoria profissional. É o menor valor que pode ser pago a uma determinada classe trabalhista, de acordo com a norma aplicável. Salário relativo é a comparação entre um ou mais salários praticados dentro da empresa. Ele envolve a noção de relação entre salários. Salário absoluto é o montante líquido recebido pelo empregado depois de todos os descontos. É o valor que, na prática, orienta o orçamento pessoal do trabalhador. Atenção para não confundir salário efetivo com salário absoluto. Ambos se aproximam da ideia de valor líquido, mas no material o salário efetivo é apresentado como o salário efetivamente recebido após descontos legais, enquanto o salário absoluto é o montante recebido líquido de todos os descontos e que determina o orçamento do empregado. O que costuma cair sobre salário na Fundação Getúlio Vargas? A banca costuma transformar conceitos em situações concretas. Quando a questão fala em quantidade de bens que o empregado consegue comprar, a resposta é salário real. Quando fala em salário bruto acrescido de horas extras, adicional noturno ou outras parcelas adicionais sem discriminar as parcelas, a resposta é salário complessivo. Quando fala em piso da categoria, a resposta é salário profissional.
Quando fala em comparação de salários dentro da empresa, a resposta é salário relativo. Quando fala em valor formalmente fixado no contrato, a resposta é salário nominal. Em uma questão da Fundação Getúlio Vargas sobre uma empregada que passou a fazer horas extras quase diariamente, a banca perguntou qual tipo de salário engloba o salário bruto acrescido das horas extras sem discriminação. A resposta foi salário complessivo. Essa é uma cobrança muito representativa do estilo da banca. Composição salarial e composto salarial. A formação dos salários sofre influência de fatores internos e externos. O conjunto desses fatores é chamado de composto salarial. Em uma descrição textual da tabela, os fatores internos, também chamados fatores organizacionais, são os seguintes: a tipologia de cargos da organização, isto é, o conjunto e a natureza dos cargos existentes. A política salarial da organização, isto é, as diretrizes internas sobre remuneração. A capacidade financeira da organização, porque uma organização com maior capacidade de pagamento pode adotar determinada estratégia remuneratória. O desempenho geral da organização, pois empresas com bons resultados tendem a ter maior margem para remuneração. E a competitividade da organização, que também influencia o posicionamento salarial. Os fatores externos, também chamados fatores ambientais, são os seguintes: a situação do mercado de trabalho, a conjuntura econômica, incluindo inflação, recessão e custo de vida, o poder dos sindicatos e as negociações trabalhistas coletivas, a legislação trabalhista, a situação do mercado de clientes e a concorrência no mercado. Para a prova, guarde a lógica. Fator interno é aquilo que está dentro da organização ou depende diretamente dela, como política salarial, cargos, capacidade financeira, desempenho e competitividade. Fator externo é aquilo que vem do ambiente, como legislação, sindicatos, mercado de trabalho, conjuntura econômica, clientes e concorrência. Em questão da Fundação Getúlio Vargas, a banca pediu exemplos de fatores internos e externos respectivamente. A alternativa correta foi competitividade e poder dos sindicatos. Competitividade entrou como fator interno. Poder dos sindicatos entrou como fator externo. Administração de salários. Administração de salários é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar normas e métodos para aplicar salários equitativos e justos no ambiente organizacional. Em outro enfoque, é o conjunto de normas e procedimentos que busca estabelecer ou manter estruturas salariais equitativas e justas na organização. A administração de salários tem uma ideia central: buscar equilíbrio interno e equilíbrio externo. Equilíbrio interno, também chamado consistência interna de salários, significa garantir que cada cargo tenha remuneração coerente em relação aos demais cargos da própria organização. Para alcançar equilíbrio interno, a organização usa avaliação e classificação de cargos. O raciocínio é comparar cargos dentro da empresa. Um supervisor deve receber menos que um gerente quando o cargo de gerente tem maior responsabilidade. Gerentes de cargos similares devem receber salários similares. Supervisors de cargos similares também devem receber salários similares. Equilíbrio externo, também chamado consistência externa de salários, significa garantir que cada cargo tenha remuneração coerente em relação aos mesmos cargos praticados por outras organizações no mercado de trabalho. Para alcançar equilíbrio externo, a organização usa pesquisa salarial. O raciocínio é comparar a organização com o mercado. Se o mercado paga determinado valor para um cargo semelhante, a empresa precisa conhecer esse parâmetro para atrair e reter pessoas. A Fundação Getúlio Vargas e outras bancas costumam cobrar a diferença entre esses dois equilíbrios. Avaliação e classificação de cargos leva ao equilíbrio interno. Pesquisa salarial leva ao equilíbrio externo. Avaliação e classificação de cargos. Avaliação e classificação de cargos dependem de um programa prévio de descrição e análise de cargos. A descrição e análise de cargos levanta informações sobre o conteúdo, as responsabilidades, as exigências e as condições do cargo. Depois disso, a organização pode avaliar e classificar cargos. Avaliação de cargos é o processo de analisar e comparar o conteúdo dos cargos para colocá-los em uma ordem de classes que pode servir de base para um sistema de remuneração. A avaliação responde à pergunta: qual é o valor relativo deste cargo dentro da organização? Classificação de cargos é a etapa posterior, em que os valores observados na avaliação são organizados em uma hierarquia de graduação. Essa hierarquia pode ser usada para formar classes ou grupos de cargos, aos quais são atribuídas faixas salariais com limites mínimos e máximos. O ponto mais importante é este: avaliação e classificação de cargos promovem equilíbrio interno. Para equilíbrio externo, é preciso pesquisa salarial. Métodos de avaliação de cargos. Os métodos tradicionais de avaliação de cargos são divididos em qualitativos, também chamados não quantitativos, e quantitativos, também chamados analíticos. Os métodos qualitativos são o escalonamento de cargos e as categorias predeterminadas. O escalonamento de cargos, também chamado escalonamento simples, compara os cargos de maneira simples e os organiza em ordem crescente ou decrescente conforme um critério escolhido. A comparação é global, sucinta e pouco aprofundada. Como usa apenas um critério de comparação, é mais indicado para cargos simples e operacionais. O método das categorias predeterminadas começa dividindo os cargos em categorias previamente definidas. O material apresenta 3 categorias. Cargos não qualificados, que envolvem trabalhos rotineiros, pouca precisão e menor exigência de experiência.
Cargos qualificados, que envolvem trabalhos com certa variedade e dificuldade e exigem certo potencial mental e alguma experiência geral e específica. Cargos especializados, que exigem habilidades analíticas e criativas para resolver problemas complexos e desenvolver métodos. Depois de dividir os cargos nessas categorias, aplica-se o escalonamento simples dentro de cada categoria. Os métodos quantitativos são comparação por fatores e avaliação por pontos. A comparação por fatores avalia cargos com base em diversos fatores de avaliação, também chamados fatores de especificação. Segundo Band, os 5 fatores genéricos de avaliação são requisitos mentais, habilidades requeridas, requisitos físicos, responsabilidade e condições de trabalho. Em descrição para áudio, requisitos mentais envolvem aptidões e experiência anterior. Habilidades requeridas envolvem capacidade de fazer cálculos, operar máquinas e realizar tarefas. Requisitos físicos envolvem estatura, idade, peso, força muscular e outras exigências físicas. Responsabilidade envolve responsabilidade por máquinas, equipamentos, instrumentos e recursos. Condições de trabalho envolvem temperatura, luminosidade e ambiente físico. O método de comparação por fatores segue uma sequência. Primeiro, buscar o máximo de informações sobre cada cargo. Segundo, escolher os melhores fatores de avaliação. Terceiro, selecionar cargos de referência. Quarto, avaliar os cargos de referência. Quinto, distribuir valores salariais para os fatores escolhidos. Sexto, construir uma escala de comparação de cargos. Sétimo, aplicar a escala de comparação aos cargos. A avaliação por pontos, também chamada avaliação por fatores e pontos, é o método de avaliação mais utilizado pelas empresas. Ela atribui valores numéricos, chamados pontos, a determinados fatores de avaliação. O valor total de cada cargo decorre da soma dos pontos atribuídos aos fatores. Quando a questão falar em atribuição de valores numéricos a cada aspecto do cargo, a resposta será avaliação por pontos. Segundo Chiavenato, os 4 fatores de avaliação mais comuns são requisitos mentais, requisitos físicos, responsabilidades envolvidas e condições de trabalho. Em linguagem de prova, requisitos mentais são exigências intelectuais. Requisitos físicos são exigências físicas. Responsabilidades envolvidas são aquilo por que o ocupante deve responder. Condições de trabalho são as condições físicas sob as quais o ocupante desempenha o cargo. A avaliação por pontos segue etapas. Primeiro, elaborar descrições e análises dos cargos a serem avaliados. Segundo, escolher os fatores de avaliação. Terceiro, definir os fatores de avaliação. Quarto, graduar os fatores de avaliação. Quinto, ponderar os fatores de avaliação. Sexto, atribuir pontos aos graus dos fatores de avaliação. A tabela comparativa entre Band e Chiavenato deve ser lida assim: Band apresenta 5 fatores: requisitos mentais, habilidades requeridas, requisitos físicos, responsabilidade e condições de trabalho. Chiavenato apresenta 4 fatores: requisitos mentais, requisitos físicos, responsabilidades envolvidas e condições de trabalho. A diferença mais visível é que Band destaca habilidades requeridas como fator separado. Para a Fundação Getúlio Vargas, o ponto mais cobrável é distinguir métodos qualitativos e quantitativos. Métodos qualitativos são escalonamento de cargos e categorias predeterminadas. Métodos quantitativos são comparação por fatores e avaliação por pontos. Em questão da Fundação Getúlio Vargas, quando o enunciado disse que o gestor usou o método quantitativo de avaliação de cargos, a alternativa correta foi comparação por fatores. Recompensas financeiras e recompensas não financeiras. Recompensa é elemento essencial do sistema de gestão de pessoas, porque inclui elogios, promoções, participação em eventos, programas de capacitação e remuneração. As recompensas afetam a satisfação e a motivação do funcionário. Existem 3 tipos principais de recompensa. Recompensa financeira direta é o pagamento em forma de salário direto, bônus, prêmios e comissões, pagos pela organização como contraprestação de um serviço. A palavra-chave aqui é pagamento direto em dinheiro relacionado ao serviço ou ao desempenho. Recompensa financeira indireta corresponde ao salário indireto. Ela decorre de cláusulas de convenção coletiva de trabalho e do plano de serviços e benefícios sociais oferecido pela organização. Entram aqui remuneração das férias, gratificações, gorjetas, adicionais de insalubridade, adicionais de periculosidade, adicional noturno, adicional por tempo de serviço, horas extras, descanso semanal remunerado, 13º salário, participação nos resultados e correspondente financeiro de benefícios como alimentação, transporte, seguro de vida e seguro-saúde. Recompensa não financeira envolve aspectos não monetários que influenciam a satisfação do funcionário em relação ao sistema de compensação. Exemplos são orgulho, satisfação pessoal com o trabalho, autoestima, reconhecimento, autonomia, promoção, segurança no emprego, qualidade de vida no trabalho, programas de capacitação e oportunidades de crescimento. Atenção para uma pegadinha. Promoção pode parecer financeira porque pode gerar aumento salarial, mas a classificação apresentada no material trata a promoção como recompensa não financeira quando o foco é reconhecimento, status, crescimento ou movimentação na carreira. Em questão da Fundação Getúlio Vargas, remuneração das férias e participação nos resultados foram classificadas como recompensas financeiras indiretas. Esse é um padrão de cobrança importante. Compensação é o sistema de incentivos e recompensas que a organização estabelece para remunerar e recompensar aqueles que nela trabalham.
Compensação envolve remuneração sob todas as formas possíveis. A lógica para a prova é a seguinte: quando houver pagamento direto, como salário, bônus, prêmios e comissões, pense em recompensa financeira direta. Quando houver direitos, benefícios ou parcelas indiretas ligadas à relação de trabalho, pense em recompensa financeira indireta. Quando houver reconhecimento, desenvolvimento, autonomia, segurança, promoção ou satisfação, pense em recompensa não financeira. Conceito de remuneração: remuneração é o conjunto de vantagens que uma pessoa recebe para prestar serviço a uma empresa ou pessoa física. É um conceito mais amplo que salário. Segundo Chiavenato, remuneração abrange todas as parcelas do salário direto e todas as decorrências do salário indireto. Portanto, remuneração é tudo que o funcionário recebe direta ou indiretamente como consequência do trabalho desenvolvido na organização. A frase de prova mais importante é: remuneração é gênero, salário é espécie. A remuneração total é formada pela soma da remuneração direta e da remuneração indireta. Remuneração direta é o salário recebido pelo serviço prestado. Pode ser fixa, variável ou uma combinação de fixa e variável. Remuneração indireta é formada por serviços e benefícios sociais recebidos pelo funcionário. Componentes da remuneração total segundo Chiavenato. O material apresenta dois modelos de Chiavenato. O aluno deve saber os dois, porque as provas podem cobrar qualquer um deles. No modelo anterior, a remuneração total possui três componentes. O primeiro componente é a remuneração básica, que é o pagamento fixo recebido regularmente, como salário mensal ou salário por hora. O segundo componente são os incentivos salariais, que são programas criados para recompensar funcionários com bom desempenho, atingimento de objetivos e contribuição para os resultados. Exemplos são bônus, prêmios e participação nos resultados. O terceiro componente são os benefícios, que correspondem à remuneração indireta, como seguro de vida, seguro-saúde, transporte e alimentação. No modelo mais novo, Chiavenato acrescenta um quarto componente chamado incentivos não financeiros. Exemplos de incentivos não financeiros são distribuição de ações, opção de compra de ações, participação em metas e resultados, prêmios em viagens e prêmios em bens. O cuidado especial é a participação nos resultados. No modelo anterior, ela aparece como incentivo salarial. No modelo mais novo, a participação em metas e resultados aparece dentro de incentivos não financeiros, e a lógica de incentivos salariais passa a destacar a participação nos lucros. Em prova, leia o enunciado com cuidado para perceber se a banca está usando o modelo de 3 componentes ou o modelo de 4 componentes. Em questão da Fundação Getúlio Vargas sobre remuneração total, a banca classificou remuneração variável como incentivo salarial, prêmios em viagens como incentivos não financeiros, distribuição de ações como incentivos não financeiros e seguro de saúde como benefício. Essa combinação é muito importante para a revisão. Tipos de remuneração: fixa e variável. Remuneração fixa é previamente definida de acordo com o cargo ocupado. Exemplos são salário mensal e salário por hora. É o tipo de remuneração mais utilizado, porque gera segurança para o colaborador e para a empresa. A remuneração fixa permite que o funcionário visualize sua posição dentro da empresa e no mercado de trabalho, desde que a fixação salarial considere equilíbrio interno e equilíbrio externo. A grande desvantagem da remuneração fixa é que ela não motiva necessariamente as pessoas a se desenvolverem. O foco está no cargo, e não na pessoa. A avaliação considera o cargo, e não o valor que o funcionário agrega à organização. Benefícios também podem ser considerados remuneração fixa quando são previamente definidos. Um seguro-saúde, por exemplo, pode ser visto como recompensa fixa, porque o funcionário sabe previamente que terá direito a ele. Remuneração variável, também chamada remuneração flexível, ocorre quando a organização recompensa os funcionários de acordo com produtividade, performance e atingimento de objetivos. Pode ser paga de forma trimestral, semestral ou anual, e depende dos resultados alcançados pela empresa, área, departamento, cargo, equipe ou funcionário. A remuneração variável costuma ser usada para cargos de maior responsabilidade e voltados para resultados. Para implementá-la, a empresa precisa ter estrutura de cargos e salários. Esse ponto é muito cobrado. Remuneração variável exige uma estrutura de cargos e salários como base. Exemplos de remuneração variável são comissões, bônus, prêmios, participação nos lucros e participação acionária. Uma observação importante é que, em remuneração variável, pode ser interessante incentivar resultados em grupo para evitar competição predatória entre funcionários. Desenho de sistemas de remuneração. O desenho de sistemas de remuneração deve atender às necessidades específicas de cada organização. O material apresenta 9 critérios para a construção de um plano de remuneração. O primeiro critério é equilíbrio interno versus equilíbrio externo. A organização deve buscar salários justos entre pessoas que desempenham funções semelhantes dentro da própria organização e também deve buscar compatibilidade com os salários praticados no mercado. O objetivo é que o plano seja percebido como justo. O segundo critério é remuneração fixa versus remuneração variável. A empresa pode optar por pagamentos fixos mensais ou por parcelas variáveis ligadas a comissões, participação nos resultados e desempenho. O terceiro critério é desempenho versus tempo de casa. A remuneração pode valorizar resultados e contribuições individuais ou grupais, ou pode valorizar permanência na organização, como no caso de quinquênios. O quarto critério é remuneração do cargo versus remuneração da pessoa.
Na remuneração do cargo, o valor é definido pelas exigências do cargo. O foco está no cargo. Na remuneração da pessoa, o valor considera competências do indivíduo. O foco está na pessoa. O quinto critério é igualitarismo versus elitismo. No igualitarismo, todos os funcionários ficam sob o mesmo sistema de remuneração, independentemente do nível organizacional. Isso aumenta flexibilidade, cooperação e relacionamento entre gerentes e subordinados. No elitismo, há planos diferentes conforme níveis hierárquicos ou grupos de funcionários. O elitismo reforça a hierarquia e costuma aparecer em organizações mais antigas. Em questão de concurso, se o enunciado disser planos diferentes conforme nível hierárquico, a resposta é elitismo. O sexto critério é remuneração abaixo do mercado versus remuneração acima do mercado. A escolha depende da situação econômico-financeira da organização. Remuneração acima do mercado pode ser usada para aumentar motivação, reduzir rotatividade e reter talentos. Remuneração abaixo do mercado tende a aparecer em empresas menores ou com menor capacidade financeira. O sétimo critério é prêmios monetários versus prêmios não monetários. Prêmios monetários reforçam responsabilidade individual e alcance de objetivos. Prêmios não monetários, como segurança no emprego ou trabalhos mais interessantes, reforçam comprometimento com a organização. O oitavo critério é remuneração aberta versus remuneração confidencial. Na remuneração aberta, informações sobre salários, benefícios e decisões salariais são disponibilizadas aos funcionários. Ela funciona melhor em organizações com grande envolvimento, cultura igualitária, confiança e comprometimento. Na remuneração confidencial, os funcionários não acessam os salários dos colegas ou evitam saber essas informações. Esse modelo pode gerar sensação de sub-recompensa e exige cuidado para evitar vazamentos. O nono critério é centralização versus descentralização das decisões salariais. Na centralização, decisões salariais são tomadas por um órgão central, normalmente o Departamento de Recursos Humanos. Na descentralização, decisões salariais são delegadas aos gerentes de linha ou executivos das unidades organizacionais. Planos individuais de remuneração. Planos individuais focam na remuneração de cada funcionário de acordo com o cargo ocupado e o desempenho individual. São mais indicados para atividades independentes e autônomas. Salário pelo tempo trabalhado é o plano mais comum. O pagamento é proporcional ao tempo disponibilizado para o trabalho, como horas, dias, semanas ou mês. Não depende diretamente do desempenho. Incentivo por tempo de casa busca incentivar permanência na empresa. A organização aumenta o salário após determinado período de tempo, recompensando experiência e lealdade. O exemplo clássico é o quinquênio. Incentivo por mérito reconhece desempenhos excepcionais, normalmente com base na avaliação de desempenho. O exemplo clássico é o bônus por mérito. Prêmio de produção recompensa a produtividade individual quando o funcionário produz acima do normal. Remuneração por peça produzida paga ao funcionário conforme o número de peças produzidas, independentemente do tempo gasto. O ideal é combiná-la com outros planos para evitar insatisfação. Comissões são muito usadas em vendas. O funcionário recebe percentual sobre o valor vendido. Quanto maior a venda, maior a comissão. Curvas de maturidade são planos voltados ao pessoal técnico, especialmente em áreas em que conhecimento tecnológico, experiência prática e atualização constante são essenciais, como cientistas e engenheiros. Planos grupais de remuneração. Planos grupais focam na remuneração com base no desempenho do grupo. São indicados para atividades interdependentes, nas quais a atividade de um funcionário interfere na atividade de outro. Planos de incentivo à produção remuneram a equipe conforme produtividade coletiva. São incentivos de curto prazo. Planos de participação nos ganhos de produtividade mensuram aumentos de produtividade e dividem esses ganhos entre a empresa e as pessoas ou grupos envolvidos. Planos de participação nos lucros compartilham um percentual dos lucros com os indivíduos que contribuíram para o alcance dos objetivos, conforme o cargo ou critérios definidos. Tendem a aumentar participação, comprometimento, satisfação e reduzir rotatividade. Planos grupais baseados em comissões, no sentido de comitês, criam espaços para funcionários expressarem opiniões e sugestões. O objetivo é abrir linhas de comunicação e implementar administração participativa. Modelos de remuneração. O material destaca 3 modelos principais: remuneração funcional, remuneração por habilidades e remuneração por competências. A remuneração funcional é tradicional e tem foco no cargo. A remuneração por habilidades e a remuneração por competências são modelos modernos e têm foco nas pessoas. Essa distinção é muito cobrada. Se o enunciado falar em cargo, valor relativo do cargo, descrição de cargo, equilíbrio interno e externo, ou custo fixo, pense em remuneração funcional. Se falar no que o funcionário sabe fazer, especialmente em atividades técnicas ou operacionais, pense em remuneração por habilidades. Se falar em conhecimentos, habilidades e atitudes, complexidade, responsabilidade, competências gerenciais ou profissionais, pense em remuneração por competências. Remuneração funcional. Remuneração funcional é o modelo tradicional mais utilizado pelas empresas. Ela está relacionada ao cargo ocupado e ao valor relativo do cargo. O valor relativo do cargo é medido dentro da organização, por comparação entre cargos, buscando equilíbrio interno. Também é medido no mercado de trabalho, por pesquisa salarial, buscando equilíbrio externo. Na remuneração funcional, quanto maior o valor do cargo, maior a remuneração da pessoa que ocupa aquele cargo.
Por isso, ela é uma remuneração fixa, baseada nas exigências do cargo. As vantagens da remuneração funcional são as seguintes, narradas em formato de tabela textual. Ela facilita o equilíbrio interno e externo de salários. Permite que a empresa se equipare a outras empresas do mercado. Torna os salários homogêneos e padronizados dentro da organização. Facilita a administração de salários e o controle centralizado. Permite base lógica e racional para distribuir salários. Focalizar a realização das tarefas. E contribui para determinar os custos fixos da organização. As desvantagens da remuneração funcional são as seguintes. Ela não apresenta motivação intrínseca aos indivíduos. Não incentiva o espírito empreendedor nem a aceitação de riscos. Conserva a rotina e o estado atual das coisas. Remunera as pessoas pelo tempo disponibilizado, e não pelo desempenho ou alcance de metas. Torna a necessidade de promoções muito importante. E é um modelo burocrático. A Fundação Getúlio Vargas cobrou que uma vantagem da remuneração funcional é facilitar a definição dos custos fixos da organização. Também cobrou que uma desvantagem é desestimular a motivação intrínseca dos indivíduos. Esses dois pontos devem ser memorizados. Remuneração por habilidades. Remuneração por habilidades é um modelo moderno com foco nas pessoas. Ela surgiu em razão do aumento da complexidade das organizações, da diminuição dos níveis hierárquicos e da necessidade de redução de custos. Nesse sistema, a remuneração não se vincula diretamente ao cargo, mas às pessoas. O funcionário é remunerado conforme as habilidades que demonstra possuir. A remuneração por habilidades pode ser dividida em dois tipos. O plano baseado no conhecimento vincula a remuneração à quantidade e à complexidade do conhecimento relacionado a um cargo ou função. O aumento salarial decorre de educação adicional. O conhecimento pode ser medido por créditos acadêmicos, graduação, treinamentos adicionais, pós-graduação e outros elementos formativos. O plano baseado em multi-habilidades vincula a remuneração à quantidade de diferentes cargos ou funções que o funcionário é capaz de desempenhar. O aumento salarial decorre da aquisição de novos conhecimentos relacionados a um conjunto de tarefas interrelacionadas. A diferença é simples. No plano baseado no conhecimento, o indivíduo aprofunda conhecimentos em uma função básica. No plano baseado em multi-habilidades, o indivíduo desempenha variedade de funções. As vantagens da remuneração por habilidades são as seguintes. Remunera o funcionário de acordo com suas habilidades. Favorece o desenvolvimento profissional. Estimula o desenvolvimento horizontal. Recompensa e estimula o aprendizado contínuo. Aumenta a flexibilidade. Pode reduzir o quadro de pessoal necessário, porque pessoas multi-habilitadas conseguem desempenhar mais funções. As desvantagens são as seguintes. Não é indicada para níveis gerenciais e administrativos. Exige sistema complexo de treinamento e desenvolvimento. Pode se tornar onerosa, burocrática ou obsoleta. Remuneração por competências. Remuneração por competências também é moderna e tem foco nas pessoas. Ela é muito importante para provas porque se conecta ao conceito de competência como conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Competências são características necessárias para obter e sustentar vantagem competitiva. Elas são mais genéricas que habilidades. As habilidades aparecem mais ligadas a funções técnicas e operacionais. As competências aparecem mais ligadas a trabalho gerencial e profissional. Pela corrente americana, a mais cobrada em concursos, competência é a soma de conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos correspondem ao saber acumulado. Envolvem saber o que fazer e saber por que fazer. Relacionam-se à informação e podem ser adquiridos por experiência, treinamento e estudo. Habilidades correspondem à capacidade de usar conhecimentos na realização de tarefas. Envolvem saber como fazer, saber fazer, técnica e prática. Atitudes correspondem à maneira como o indivíduo age diante de situações. Envolvem querer fazer, saber agir, saber ser, interesse, motivação, identidade e determinação. A remuneração por competências cria regras e faixas de remuneração conforme o grau de complexidade e responsabilidade das competências de cada indivíduo. Para cada nível de complexidade e responsabilidade, há faixas salariais. Quanto mais o indivíduo adquire e desenvolve competências, mais avança nos níveis e aumenta sua remuneração. Esse modelo exige regras claras, critérios transparentes e ampla divulgação, para que os funcionários saibam quais competências precisam adquirir ou desenvolver para avançar. A remuneração por competências também está ligada à gestão integrada de pessoas, incluindo avaliação de desempenho, capacitação constante, seleção adequada e alinhamento com o mercado. As vantagens da remuneração por competências são as seguintes. Remunera o funcionário de acordo com suas competências. Impulsiona a disseminação do conhecimento. Favorece o desenvolvimento profissional. Estimula o desenvolvimento horizontal. Recompensa e estimula o desenvolvimento. Aumenta a flexibilidade. As desvantagens são as seguintes. Exige sistema integrado de avaliação de desempenho. Pode se tornar obsoleta. A frase de prova é esta: na remuneração por competências, as competências são descritas em níveis de complexidade e responsabilidade. Política salarial é o conjunto de princípios e diretrizes que refletem a orientação e a filosofia da organização em relação à remuneração dos funcionários. Ela orienta critérios atuais e futuros e decisões sobre casos concretos. O objetivo principal da remuneração é criar um sistema de recompensa equitativo para a organização e para os funcionários.
Por isso, uma política salarial eficaz deve atender a vários critérios. A política salarial deve ser equilibrada. Isso significa que a estrutura salarial deve se basear nos padrões mínimos estabelecidos pelo governo ou por acordos sindicais. A política salarial deve ser equitativa. Isso significa que cada pessoa deve ser paga proporcionalmente ao seu esforço, suas habilidades e sua capacitação profissional. A política salarial deve ser balanceada. Isso significa que salários, benefícios e outras recompensas devem formar um pacote salarial adequado à realidade da empresa. A política salarial deve ser eficaz quanto ao custo. Isso significa que os salários não podem ser excessivos, mas devem ser definidos conforme o que a organização consegue pagar. A política salarial deve ser segura. Isso significa que os salários devem ser suficientes para ajudar os empregados a se sentirem seguros e a satisfazer suas necessidades. A política salarial deve ser incentivadora. Isso significa que os salários devem motivar eficazmente o trabalho produtivo. A política salarial deve ser aceitável para os empregados. Isso significa que as pessoas devem compreender o sistema de salários e sentir que ele representa um sistema razoável para elas e para a organização. Em provas, a banca costuma trocar palavras. Se disser que a estrutura salarial não deve observar padrões mínimos do governo ou dos sindicatos, está errado, porque a política deve ser equilibrada. Se disser que salários não precisam ser proporcionais a esforço e capacitação, está errado, porque a política deve ser equitativa. Se disser que as pessoas precisam compreender o sistema e considerá-lo razoável, está correto, porque a política deve ser aceitável para os empregados. Conceito de benefícios. Benefícios são facilidades, conveniências, vantagens e serviços que as organizações oferecem aos empregados para poupar esforços e preocupações. São uma forma de remuneração indireta voltada à satisfação de necessidades pessoais. Os benefícios também podem ser percebidos como vantagens ligadas ao status, ao reconhecimento, ao conforto das condições de trabalho e a outros elementos que geram satisfação. Em síntese, benefícios são serviços sociais, vantagens, facilidades e conveniências oferecidos pela organização aos funcionários. Têm finalidade social, mas também possuem custos, propósitos, valores e critérios de concessão. Os benefícios ajudam a atrair, reter e manter pessoas. Também podem aumentar produtividade, melhorar clima organizacional e reduzir rotatividade e absenteísmo. Os planos de serviços e benefícios sociais dão suporte ao funcionário em 3 áreas da vida: no exercício do cargo, com gratificações, seguro de vida e prêmios de produção; fora do cargo, mas dentro da organização, com lazer, refeitório, cantina e transporte; fora da empresa, na comunidade, com recreação, cultura, atividades comunitárias e atividades esportivas. Tipos de benefícios. Quanto à exigibilidade legal. Quanto à exigibilidade legal, os benefícios podem ser legais ou espontâneos. Benefícios legais são exigidos pela legislação trabalhista, legislação previdenciária ou convenção sindical. Alguns são pagos pela organização e outros pelos órgãos previdenciários. Exemplos são 13º salário, férias, aposentadoria, auxílio-doença, horas extras, seguro de acidente de trabalho, salário família, adicional por trabalho noturno e salário maternidade. Benefícios espontâneos são concedidos por vontade da empresa, sem exigência legal. Exemplos são refeições, transporte, seguro de vida em grupo, gratificações, empréstimos, pagamento de quilometragem, cesta básica, assistência médica, assistência odontológica e complementação de aposentadoria. Para a prova, quando o enunciado pedir exemplo de benefício legal, 13º salário é uma resposta típica. Quando pedir benefício espontâneo, pense em benefícios concedidos livremente pela empresa. Tipos de benefícios. Quanto à natureza, os benefícios podem ser monetários ou não monetários. Benefícios monetários são pagos em dinheiro, normalmente por folha de pagamento. Por isso, geram encargos sociais. Exemplos são 13º salário, aposentadoria, férias, planos de empréstimos, reembolso ou financiamento de remédios, gratificações, complementação de aposentadoria e complementação de salário em afastamentos prolongados por doença. Benefícios não monetários são fornecidos na forma de serviços, vantagens ou facilidades. Exemplos são lanchonete, cantina, refeitório, clube, grêmio, seguro de vida em grupo, horário flexível de entrada e saída, serviço social de aconselhamento, assistência médica, assistência odontológica e transporte entre casa e trabalho. Tipos de benefícios. Quanto aos objetivos, os benefícios podem ser assistenciais, recreativos ou supletivos. Benefícios assistenciais buscam garantir ao funcionário e à sua família condições de segurança e previdência em situações emergenciais e imprevisíveis, muitas vezes fora do controle do empregado. Exemplos são assistência médica, assistência odontológica, empréstimos, seguro de vida em grupo, seguro de acidentes pessoais, serviço social de aconselhamento, complementação de aposentadoria, reembolso de medicamentos, assistência educacional, remuneração por tempo não trabalhado, assistência jurídica e creche para filhos. Benefícios recreativos buscam proporcionar diversão, recreação, repouso, lazer construtivo, cultura e higiene mental. Podem se estender à família. Exemplos são clube, grêmios, áreas de lazer nos intervalos de trabalho, atividades esportivas, música ambiente, passeios e excursões. Benefícios supletivos buscam proporcionar conveniências, facilidades e utilidades para melhorar a qualidade de vida do funcionário.
Exemplos são restaurante no local de trabalho, horário flexível, estacionamento privativo, cooperativa de gêneros alimentícios, transporte, agência bancária no local de trabalho, transporte subsidiado e distribuição de café. A Fundação Getúlio Vargas cobrou o caso de atividades esportivas, música ambiente e excursões culturais a museus. A resposta foi benefícios recreativos, porque a ideia central era lazer, recreação, cultura e higiene mental. Objetivos dos planos de benefícios. Cada organização define seu plano de benefícios conforme suas necessidades específicas. De modo geral, os objetivos básicos são melhorar a qualidade de vida dos funcionários, melhorar o clima organizacional, reduzir a rotação de pessoal, reduzir o absenteísmo, facilitar a atração e manutenção de talentos e aumentar a produtividade em geral. De modo mais detalhado, os benefícios buscam satisfazer objetivos individuais, econômicos e sociais. Objetivos individuais são voltados às necessidades individuais dos funcionários, buscando melhor qualidade de vida pessoal e de trabalho. A intenção é permitir que o funcionário se desligue de preocupações cotidianas e se concentre nas atividades de trabalho. Os benefícios devem satisfazer fatores higiênicos, que evitam insatisfação, e, se possível, alguns fatores motivacionais, que geram satisfação. Objetivos econômicos dizem respeito à capacidade de atrair e reter pessoas. Incluem apoiar o recrutamento, atrair candidatos, reduzir rotatividade, reduzir absenteísmo, melhorar a qualidade de vida, minimizar o custo das horas trabalhadas, reduzir fadiga física e psicológica e aumentar produtividade. Objetivos sociais buscam suprir carências, lacunas ou deficiências da previdência social, do sistema educacional e de serviços prestados pelo governo ou pela comunidade, como transporte e segurança. A Fundação Getúlio Vargas cobrou benefícios dos objetivos econômicos. A alternativa correta indicava reduzir absenteísmo e minimizar o custo das horas trabalhadas. Esse é um ponto importante. Critérios e princípios para desenhar planos de benefícios. Ao desenhar um plano de benefícios, a organização deve considerar custo do programa, capacidade de pagamento, necessidade real, poder do sindicato, considerações sobre impostos, relações públicas, responsabilidade social e reações da força de trabalho. Além desses critérios, há dois princípios principais. O princípio do retorno do investimento determina que todo benefício concedido deve trazer algum retorno para a organização. Esse retorno pode ser avaliado pelo aumento da produtividade, elevação do moral, melhoria da qualidade, retenção de talentos ou outro indicador relevante. O princípio da mútua responsabilidade determina que o custeio dos benefícios sociais deve ser compartilhado entre a organização e os funcionários beneficiados. Mesmo uma participação mínima do funcionário pode ser importante para que ele perceba o valor do benefício, especialmente em refeições, planos diferenciados de assistência médico-hospitalar e assistência odontológica. Em questão da Fundação Getúlio Vargas, a banca afirmou corretamente que o custeio dos benefícios deve ser compartilhado entre organização e empregados e que o retorno do investimento pode ser avaliado por produtividade, qualidade e retenção de talentos. A afirmação errada era a que dizia que o benefício deveria ser concedido sem trazer retorno à organização. Vantagens dos benefícios para a organização e para o funcionário. A tabela de vantagens dos benefícios pode ser lida assim. Para a organização, os benefícios elevam o moral dos funcionários, reduzem rotatividade e absenteísmo, aumentam a lealdade do funcionário à organização, aumentam o bem-estar, facilitam recrutamento e retenção de pessoal, aumentam produtividade, diminuem o custo unitário do trabalho, demonstram diretrizes e propósitos da organização em relação aos funcionários, reduzem distúrbios e queixas e promovem relações públicas com a comunidade. Para o funcionário, os benefícios oferecem conveniências que não são facilmente avaliáveis em dinheiro, assistência para a solução de problemas pessoais, aumento da satisfação no trabalho, contribuição para o desenvolvimento pessoal e bem-estar individual, meios para melhor relacionamento social entre funcionários, redução de sentimentos de insegurança, oportunidades adicionais de assegurar status social, compensação extra, melhoria das relações com a organização e redução das causas de insatisfação. Benefícios flexíveis. A tendência contemporânea é substituir pacotes fixos e genéricos por pacotes flexíveis de benefícios. Benefícios flexíveis permitem que cada funcionário escolha o conjunto de benefícios que melhor atende às suas necessidades pessoais. A lógica dos benefícios flexíveis é atrair e reter talentos oferecendo maior adequação às demandas individuais. Uma pessoa pode valorizar mais assistência médica. Outra pode valorizar educação. Outra pode valorizar horário flexível. O pacote flexível permite adaptação. As vantagens dos benefícios flexíveis são as seguintes. Os funcionários escolhem o pacote que melhor satisfaz suas necessidades. A empresa consegue adaptar-se às necessidades mutáveis de uma força de trabalho também mutável. O envolvimento dos funcionários e de suas famílias aumenta. A compreensão dos benefícios melhora. A organização pode introduzir novos benefícios a custo menor, acrescentando uma nova opção ao conjunto de escolhas. E os custos ficam limitados, porque a organização define a margem de aplicação do dinheiro e os funcionários escolhem dentro dessa limitação. Pontos mais cobrados pela Fundação Getúlio Vargas. A banca Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar exemplos práticos e classificação conceitual. Para revisar, grave os seguintes padrões. Quando a questão falar em quantidade de bens que o empregado compra com o salário, a resposta é salário real. Quando falar em salário bruto mais horas extras ou adicionais sem discriminação, a resposta é salário complessivo.
Quando falar em fator interno do composto salarial, pense em tipologia de cargos, política salarial, capacidade financeira, desempenho geral e competitividade da organização. Quando falar em fator externo do composto salarial, pense em mercado de trabalho, conjuntura econômica, sindicatos, legislação trabalhista, mercado de clientes e concorrência. Quando falar em avaliação e classificação de cargos, pense em equilíbrio interno. Quando falar em pesquisa salarial de mercado, pense em equilíbrio externo. Quando falar em métodos qualitativos de avaliação de cargos, pense em escalonamento de cargos e categorias predeterminadas. Quando falar em métodos quantitativos, pense em comparação por fatores e avaliação por pontos. Quando falar em atribuir pontos ou valores numéricos aos fatores do cargo, pense em avaliação por pontos. Quando falar nos 5 fatores de Bernd, lembre-se de requisitos mentais, habilidades requeridas, requisitos físicos, responsabilidade e condições de trabalho. Quando falar nos 4 fatores de Chiavenato, lembre-se de requisitos mentais, requisitos físicos, responsabilidades envolvidas e condições de trabalho. Quando falar em remuneração das férias e participação nos resultados como recompensas, a tendência é classificar como recompensas financeiras indiretas. Quando falar em remuneração variável, bônus ou comissões, pode haver recompensa financeira direta ou incentivo salarial, conforme o contexto da questão. Quando falar em prêmio em viagem e distribuição de ações no modelo mais novo de Chiavenato, classifique como incentivos não financeiros. Quando falar em seguro de saúde ou seguro de vida, classifique como benefício. Quando falar em remuneração funcional, lembre que é tradicional, baseada no cargo, fixa, facilita equilíbrio interno e externo, padroniza salários e ajuda a definir custos fixos. Quando falar em desvantagem da remuneração funcional, lembre que ela não motiva intrinsecamente, não incentiva empreendedorismo, não incentiva riscos, conserva a rotina, remunera pelo tempo e pode ser burocrática. Quando falar em remuneração por habilidades, lembre que o foco está no que a pessoa sabe fazer, especialmente em contexto técnico e operacional. Quando falar em remuneração por competências, lembre do conjunto conhecimentos, habilidades e atitudes, e das faixas salariais definidas conforme complexidade e responsabilidade. Quando falar em atividades esportivas, música ambiente, passeios, excursões e cultura, pense em benefícios recreativos. Quando falar em assistência médica, seguro, hospitalização e suporte em eventos imprevisíveis, pense em benefícios assistenciais. Quando falar em restaurante no local, estacionamento, transporte, banco no local de trabalho ou facilidades práticas, pense em benefícios supletivos. Quando falar em princípio do retorno do investimento, lembre que o benefício deve gerar retorno para a organização. Quando falar em princípio da mútua responsabilidade, lembre que o custo dos benefícios deve ser compartilhado entre organização e beneficiários. Revisão das questões da Fundação Getúlio Vargas presentes no material. Na questão da Comissão de Valores Mobiliários de 2024, a banca perguntou qual elemento deveria ser incorporado a um plano de remunerações para servidores mais graduados. A resposta foi adicional por titulação, pois essa gratificação se relaciona a diplomas, pós-graduação e qualificação profissional. Na questão da Assembleia Legislativa do Maranhão de 2023, a banca perguntou uma vantagem da remuneração funcional. A resposta foi facilitar a definição dos custos fixos da organização. As demais alternativas se aproximavam de inovação, risco, desenvolvimento e improvisação, que não são vantagens típicas da remuneração funcional. Na questão da Assembleia Legislativa do Maranhão de 2023 sobre atividades esportivas, música ambiente e excursões culturais, a resposta foi benefícios recreativos. A palavra-chave é recreação, lazer e cultura. Na questão da Empresa de Pesquisa Energética de 2022 sobre método quantitativo de avaliação de cargos, a resposta foi comparação por fatores. Escalonamento simples e categorias predeterminadas são qualitativos. Comparação por fatores e avaliação por pontos são quantitativos. Na questão da Empresa de Pesquisa Energética de 2022 sobre salário bruto acrescido de horas extras sem discriminação, a resposta foi salário complessivo. Na questão da Empresa de Pesquisa Energética de 2022 sobre composto salarial, a resposta correta apresentou competitividade como fator interno e poder dos sindicatos como fator externo. Na questão da Empresa de Pesquisa Energética de 2022 sobre desvantagem da remuneração funcional, a resposta foi que ela desestimula a motivação intrínseca dos indivíduos. Fechamento para memorização. Para fechar a aula, use a seguinte lógica de memorização. Salário está ligado à contraprestação pelo trabalho. Remuneração é mais ampla que salário. Recompensa é mais ampla que remuneração, porque também pode ser não financeira. Benefícios são remuneração indireta. Equilíbrio interno compara cargos dentro da empresa. Equilíbrio externo compara cargos com o mercado. Avaliação e classificação de cargos geram equilíbrio interno. Pesquisa salarial gera equilíbrio externo. Remuneração funcional olha para o cargo. Remuneração por habilidades olha para o que a pessoa sabe fazer. Remuneração por competências olha para conhecimentos, habilidades, atitudes, complexidade e responsabilidade. Benefícios assistenciais protegem em situações emergenciais. Benefícios recreativos geram lazer e cultura. Benefícios supletivos oferecem facilidades para melhorar a vida cotidiana.
Para a Fundação Getúlio Vargas, o aluno deve estar pronto para classificar exemplos, reconhecer vantagens e desvantagens da remuneração funcional, distinguir fatores internos e externos do composto salarial, diferenciar métodos qualitativos e quantitativos de avaliação de cargos e identificar os princípios de retorno do investimento e mútua responsabilidade nos planos de benefícios.